Bom dia, pessoal. Hoje, dia 24 de abril, né? Eu tô trazendo aqui para vocês o assunto do módulo 3, né? Ontem eu tinha explicado até o módulo 4, porém, alguns alunos entraram em contato comigo dizendo que não tinha o módulo 4, mas tinha o módulo 3. Então, eu tô trazendo aqui o assunto do módulo 3, que é o módulo 3, ele fala sobre separação de misturas. Então, nós vamos ver aqui os diversos tipos de separação de misturas. Então, primeiro, como separar uma mistura? Como é que a gente separa? Existem várias maneiras, pessoal, de separar uma mistura. Aqui no exemplo nós temos misturas homogêneas e temos aqui misturas heterogêneas. Na homogênea eu tenho água com álcool. Como é que eu vou separar a água do álcool aqui? Tem como, professora? Tem. Aí mistura heterogênea. Eu vou separar aqui a água do óleo. Tem como separar? Também tem. Então a gente vai ver como que existem essas separações. Primeiro nós temos que entender o que é fase. Fase, pessoal, é tudo aquilo que eu vejo, a quantidade que eu vejo. Então, por exemplo, aqui, eu estou vendo essa água e eu estou vendo essas bolinhas. Então, aqui eu estou vendo duas coisas. Então, aqui eu tenho uma mistura com duas fases. Quando ela tem duas fases, é uma mistura bifásica. O bi significa dois e fásica vem de fase. Aqui eu já tenho, ó, uma, duas, três, que eu consigo ver. Então, eu tenho três fases. Mistura tri de três, aí fásica de fase. Três fases. Eu tenho também uma mistura polifásica. Poli significa muitas, ou seja, de 4, 5, 6, não importa. Aí que eu tô vendo uma, duas, três e as bolinhas 4. Então, o que é fase? Fase é tudo aquilo que eu vejo, viu? E aí, como eu falei, o que é a fase? É uma forma de matéria uniforme em composição química, ou seja, o que eu consigo ver é a fase. E o que é o componente? O componente é cada substância que está lá no sistema, formada no sistema. Aí aqui nós temos uma mistura heterogênea e uma mistura homogênea. Aqui eu tenho água e óleo. Então, aqui eu coloquei a água e o óleo. Eu tenho duas fases, ó. E eu tenho dois componentes. Quais são os componentes? A água e o óleo. Aqui eu tenho a água mais serragem. Aí o que acontece? Eu tô conseguindo ver aqui três coisas, ó. Que na verdade aqui é areia, porque esqueceram de colocar. Então aqui que tá aqui, ó. Então aqui é a areia, a água e a serragem, aquele pozinho de serralheria lá que vem da madeira. Então aqui eu tô vendo três coisas. Se eu tô vendo três coisas, eu tô vendo três fases. E foi colocado o que aqui? Foi colocado areia, né? Água e serragem. Não foi só água e serragem, não. Aí aqui na mistura homogênea, água é álcool mais água. Eu tenho duas coisas, ou seja, eu tenho dois componentes, porém fase eu só tô vendo uma. Então, eu tenho dois componentes e uma fase. Aqui, ó, 1, 2, 3. Estou vendo três coisas, então tem três fases. E foi colocado três coisas, também são três componentes. Aí aqui foi colocado água e açúcar. Foi colocado dois componentes, mas eu só vejo uma fase. E aí nós temos que entender o que é sistema. Então, sistema é uma porção de matéria que foi escolhida para ser estudada. E aí pode ser o sistema, que é chamado, pode ser sistema homogêneo, viu, pessoal? Ou sistema heterogêneo, viu? Então, o sistema formado por água pura, aí tem aqui sistema formado por água pura e gelo, sistema formado por água pura e sal, sistema formado por água e óleo, sistema formado por sal de cozinha e o sistema formado que é o granito. Então, aqui tem vários tipos de sistemas. E aí, as misturas de soluções, a gente sabe que existe só dois tipos, que é a mesma coisa do sistema. Mistura homogênea ou sistema homogêneo. Mistura heterogênea ou sistema heterogêneo. Então, a mistura homogênea é aquela que eu posso misturar tantas coisas que for, mas eu só consigo ver uma. Aí é a mistura homogênea. Na mistura heterogênea, eu posso misturar
um monte de coisa, eu consigo ver mais de duas. Então, de duas para lá já faz parte de mistura, né, heterogênea. Aí, o primeiro processo de separação de misturas que existe, tem vários. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o catação. Ou seja, o que está mostrando aqui na imagem? Uma mulher catando feijão. Professora, então quer dizer que catar feijão tem a ver com a química? Tem a ver e tudo. Ou seja, catar feijão é uma separação de mistura chamada catação. Pode ser, professora, pode ser também catar arroz. Sim, porque no arroz, principalmente aqui quando vem aquelas impurezas no arroz, aquelas sujeiras no arroz, quando eu tô catando arroz, fulano vai catar feijão, catar arroz. Ali é um processo de separação, tô separando as misturas aqui. Tô separando quem? O feijão das impurezas, por isso que é chamado de catação, tô catando. Segundo tipo é a separação magnética. Na separação magnética, ó, o exemplo que eu tô aqui, eu peguei aqui lã de aço, ou seja, o Bombril. Bombril é só a marca, pessoal. Eu só mostrei aqui o exemplo do Bombril para que vocês fixem. Então, eu peguei um pouco de Bombril, que a gente chama de limalha de ferro ou lã de aço. Aí, triturei um pouco, coloquei nesse recipiente. Pode ser qualquer recipiente. Aí, você pega o enxofre e coloca por cima. Pode ser o açafrão, coloca por cima. Aí, você vai pegar um ímã. Quando você pega o ímã e aproxima, o ímã tira todo as partezinhas do Bombril que tiver mais lá no fundo, ele vai tirando tudo. E você consegue separar essa parte aí magnética, porque é atraído pelo ímã. Então, o ímã vai atrair toda a parte aí desses metais aqui, fazendo parte da lã de aço. Outro tipo de separação é a ventilação. Professora, então se eu ligar o ventilador para mim, eu estou usando a ventilação? Não, nesse caso, como separação de mistura, não. Você está usando para você amenizar o calor. Mas em termos de separação de mistura, a ventilação ela só é como separação de mistura quando você está separando aquelas partes mais leves. Então, o que acontece? Aqui, ó. Se você for pegar a casca do amendoim, ela é muito leve. Então, aquele que é menos denso, ou seja, que é leve, é arrastado por uma corrente de ar. No caso, corrente de ar, que é por meio da ventilação. Aí tem, ó, separação das cascas do grão de arroz, também. Amendoim torrado, também. Outro exemplo de separação de misturas. Temos aí a levigação ou tamização. Esse aí, pessoal, é aquele processo que o sólido, que é menos denso, ele é separado por uma corrente de água. Ou seja, esse processo aqui é aquele processo que os garimpeiros utilizam para poder tentar encontrar ouro. Então, eles utilizam essa levigação ou tamização. O outro processo é a flotação, ou seja, um líquido é usado para separar sólidos que têm densidade diferente. Aquele que o menos denso flutua, ou seja, o menos denso como assim? Aquele que é mais leve, ele acaba flutuando. E aí, o que acontece? Ó? Aqui colocou água e já tinha colocado areia, né? E serragem. Quando colocou a água, imediatamente a água fez com que essa parte aqui menos densa da serragem subisse e ficasse aqui, ó, submersa, igual aconteceu aqui, ó. E a parte pesada ficou embaixo. No caso, o mais denso ficou embaixo, que é o pesado, e o menos denso subiu, que é serragem. Então, a flotação ela serve para poder separar o menos denso do que é mais denso. Temos também o processo de dissolução fracionada, que apenas um dos sólidos da mistura se dissolve em um líquido, né? Também pode ser chamado de solubilização, que é o que acontece com... a gente coloca aqui areia mais sal, depois coloca água. Aí, quando adicionam, a areia ainda fica lá, ó, e a água e o sal fica na parte de cima. Então, essa dissolução fracionada, né, acaba ocasionando essa separação aí.
Um outro exemplo é a peneiração. Então, até para peneirar, você está usando a química no meio, porque a peneiração, ela vai separar um sólido de um sólido. Pode usar peneira com diferentes malhas. Então, aqui, o pessoal, principalmente os pedreiros, ele acaba utilizando quando está construindo a casa. Então, ele separa, quando vai pegar areia, ele separa aquelas partes ali maiores, eles jogam fora, e aquelas ali menores ficam para ele, para no momento ali da construção. E aqui nós temos um outro processo, que é o chamado sedimentação, né? O que acontece? A água é aspirada por um sifão, em outras palavras. A sedimentação, eu coloquei aqui água, depois coloquei areia. Quando eu coloco a areia, depois que a água já tá água lá, aí a areia vai depositar todinha no fundo. Você deixa descansar ali a água, você vai perceber, a areia tá todinha no fundo. E se eu quero tirar essa areia, aí eu utilizo o processo de decantação. Aí o que acontece? Eu transfiro aqui a água, ó. Aí eu vou ficar aqui só vai sobrar para mim a areia. O pouquinho de água que sobrar, dá para me transferir por meio desse tubo, que é utilizando a questão da sifonação. E aí nós temos essa decantação que eu acabei de falar. A decantação, na verdade, ela é um processo de separação de misturas heterogêneas, principalmente compostas por líquidos, no caso immiscíveis ou não, que não se misturam. Aí o recipiente contendo as substâncias é inclinado, derramando a substância mais leve, né, que fica em cima. Então aqui eu tenho um balão, que é o chamado balão de destilação. Aí, o que vai acontecer? Quando eu coloco aqui a água, primeiro eu coloquei a água e depois eu coloquei o óleo, ou então se fosse ao contrário, ia dar no mesmo. O óleo ia ficar na parte de cima, porque ele é um líquido, né? Ele é menos denso do que a água. E aqui eu tenho uma torneirinha, quando eu abrisse essa torneirinha, a água ia escorrer. E ele ia ser um dos últimos, se eu quisesse fazer com que ele descesse. Então, na decantação, o que é menos denso fica na parte de cima. E aí a gente não pode confundir, sedimentação é diferente de decantação. Na sedimentação, como a gente viu aqui, ó que é a sedimentação. Eu coloquei a água e depois coloquei a areia. Quando eu percebi, aí depois que acalmou aqui tudo, aí a areia foi lá pro fundo do recipiente. Então, aqui do mesmo jeito, ó. Eu coloquei a água e depois eu coloquei, aqui no caso, o enxofre. Quando eu esperei tudo isso aqui ficar em repouso, ficar calmo, relaxar, aí a parte aqui do enxofre desceu e a água ficou na parte de cima. Um outro processo é a chamada filtração, outra coisa que a gente usa no dia a dia e que faz parte do assunto de química, então a filtração. Então ela, né, se aplica na separação de misturas heterogêneas, que é no caso sólido de um líquido, né, que eu vou separar. No caso ali, quando eu estou fazendo café, por meio do coador aqui, que é um processo de filtração, eu estou tirando ali o pó e colocando embaixo o líquido. Consiste na passagem da mistura por um material poroso, ou seja, por um filtro, né? Ou então até mesmo, né, o coador, né? Aí ele vai passando pelos poros, o líquido, ou então o gás que estiver sendo analisado passa pelos poros, fazendo com que o líquido desça e fique aqui no recipiente apenas o líquido, ou o pó. Outro exemplo é a centrifugação. Pois é, pessoal, a centrifugação ela é utilizada bastante nas clínicas quando vai fazer exames, essas coisas assim. E aí o que acontece? Principalmente para exame de sangue. Então ele é um processo, até mesmo na nossa máquina de lavar roupa tem a centrifugação. Porque o que é a centrifugação? É um processo que vai fazer com que a nossa roupa ela saia praticamente seca, não é verdade? Então, do mesmo jeitinho, aqui desses laboratórios é a mesma coisa, só que aqui eles vão separar aquela parte, né? Vai ficar no fundo do recipiente, no caso, o mais denso. E aí vai separar as partes que tem do sangue. Então, eles utilizam esse processo de centrifugação para poder compreender a mistura do sangue. E aí é acelerado, né, por uma rotação, do mesmo jeito que acontece na máquina. A máquina ali, a centrifugação, vai fazer com que a máquina gire, né,
em um determinado tempo para que aquela roupa ela saia praticamente lavada, cheirosa e seca. Um outro exemplo também é a evaporação, né? É um processo natural muito comum em salinas. Então, na salina acontece muito isso. Então, para que o sal chegue até nós, ele passa primeiro por esse processo aqui. A mistura de água e sal é colocada em tanques rasos para poder acelerar a evaporação, porque se fosse em tanque fundo, aí demoraria mais. Um outro tipo de separação é a destilação simples. Então, ela é usada para separar a mistura homogênea, em que a diferença entre o ponto de ebulição dos componentes é bastante acentuada. Esse processo aqui, ele já é mais utilizado em laboratório, porque precisa dessa aparelhagem toda, utilizado para poder separar líquido de outro líquido. Eu posso até mesmo separar aqui a água do álcool, é por meio dessa separação aí, dessa destilação. Tem também um outro tipo de destilação, que é a destilação fracionada. Aí aqui, ela já é para poder separar os componentes líquidos de uma mistura homogênea. Aqui também eu utilizo para poder separar a água do álcool. Então, utiliza uma manta que vai ter um aquecimento para poder gerar essa destilação fracionada. Então, por que fracionada? Porque eu vou tirar frações. Uma outra coisa que acontece aqui também na destilação fracionada é o mesmo processo quando está separando os componentes do petróleo, questão da gasolina, da querosene. Então, para poder separar esses componentes, utiliza a destilação fracionada, porque também vai ser em frações, em partes. Viu, galera? E aqui, eu fiz questão de colocar aqui essa imagem para que eu explicasse agora. Muitos alunos sempre me perguntam, tia, eu não sei fazer mapa mental. Gente, esse aqui é um mapa mental. Sobre o quê? Sobre separação de misturas. Então, aqui, fugindo um pouquinho do assunto, mas ao mesmo tempo dentro do assunto. Aqui, esse mapa mental é sobre o assunto que a gente está vendo aqui, separação de misturas. Então, o assunto principal, ele fica no meio, e aí você pega todos os assuntos, os tópicos que foi trabalhado, você vai colocando setas e indicando ele. Então, todos esses assuntos aqui a gente falou na videoaula. E aí você vai indicando seta e vai colocando o nome. Pode também, você colocar também, em vez de colocar o nome, você pode também desenhar. Então, o mapa mental é um resumo da aula que você teve em forma de setas, palavras e desenhos. Então, poderia muito bem fazer um desenho da destilação simples e explicar o que é ela, igual tá aqui. Aqui eu estou mostrando o tipo de separação de mistura e o que ela faz. O tipo de separação de mistura e o que ela faz. Então, isso aqui é um mapa mental, que a gente chama também de mapa conceitual. É a mesma coisa, viu? Então, eu fiz questão de colocar isso aqui porque muitos alunos acabaram me mandando mensagem: tia, como é que faz mapa mental? Tia, como é que faz? E aí, alguns que fizeram, ainda fizeram errado. Então, nunca esqueça, o mapa mental, o nome, por exemplo, eu quero um mapa mental sobre água. Então, o nome água vem no meio. Aí, você vai pegar todas as características da água e vai colocar representando setas e vai colocar o nome junto com o desenho, ou então só o nome, ou então só os desenhos. E para encerrar, eu tenho que falar aqui também de um sistema de separação de mistura que eu não falei, que é a cromatografia. Essa cromatografia, pessoal, ela é um processo de separação de mistura através de cores. Então, na cromatografia acontece a separação de cores. E aí, o que vai acontecer? A atividade de química que vocês irão fazer, vocês irão entregar na próxima quarta, essa atividade aí. Primeiro, vocês vão responder a página 8 da apostila, que essa página é referente a esse assunto, né? Segunda atividade que vocês irão fazer, vocês irão pesquisar sobre cromatografia. Isso vocês irão pesquisar até no máximo 15 a 20 linhas, escrever no caderno de química.
E a terceira coisa, vocês irão fazer um experimento sobre cromatografia em papel. Você vai pesquisar lá, cromatografia em papel, experimento, vai sair um monte de coisa. E aí vocês irão fazer, porque dá para fazer com coisas que tem em casa, vocês irão fazer, tirar uma foto do experimento de vocês pronto e me enviar. Tudo isso vocês podem fazer e me entregar até dia 29, que é quarta-feira que vem, viu? Então, até a nossa próxima aula.